Oi pessoas, tudo bem? Esse é o nosso vídeo de revisão do conteúdo do primeiro bimestre de Geografia, que se refere ao conteúdo da Guerra Fria. Esses vídeos não vão abordar todos os aspectos da Guerra Fria, porque a Guerra Fria é extremamente densa, é um conteúdo muito amplo. Ele somente aborda os conteúdos que vão cair na prova, ou seja, o conteúdo que vai ser cobrado em cada questão. Por isso, esse vídeo ele se divide em 5 partes, cada parte se refere a uma questão da prova. Eu espero que vocês também estudem pelo caderno, estudem pelo trabalho, estudem os textos de apoio que eu passei para vocês. Qual o conceito de Guerra Fria? Guerra Fria, na verdade, é um período histórico de disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse período vai desde o final da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim. Quais são os aspectos desse conflito? O conflito ele tem uma ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica. O termo Guerra Fria se refere a uma falta de combate direto entre as duas potências, porém, há várias pequenas guerras e pequenos conflitos regionais causados por essas potências, porque elas buscavam áreas de influência. E a partir dessa busca por áreas de influência, vários conflitos ocorreram. Os principais exemplos de conflitos causados por essa busca de áreas de influências das grandes potências são, por exemplo, a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, a crise dos mísseis em Cuba e até mesmo a construção do Muro de Berlim na Alemanha. O período da Guerra Fria é um período bipolar porque as duas nações tinham bases econômicas, políticas e sociais totalmente divergentes. Então, os Estados Unidos com uma visão capitalista e a União Soviética com uma visão socialista. A Guerra Fria foi um período em que a paz era impossível e a guerra improvável. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse período de tensão entre Estados Unidos e União Soviética, o embate direto entre as duas potências seria extremamente improvável, pois elas tinham um grande armamento bélico, nós temos que lembrar da corrida armamentista. Então essas duas nações estavam constantemente atualizando as suas armas, desenvolvendo mais armas, e isso seria extremamente negativo para o mundo, para a população dos próprios países. Lembrando que se eles perdem parte da sua população, eles também perdem força de trabalho, eles também perdem autonomia e perdem poder. Além disso, a paz seria extremamente impossível. Por quê? Porque as bases políticas, econômicas e sociais dos Estados Unidos e da União Soviética eram extremamente diferentes, extremamente divergentes. Justamente por isso, eles tinham interesses expansionistas, eles queriam conquistar áreas de influência, porém conquistar áreas de influência também significava implementar uma visão econômica, política e social, ou a visão capitalista ou a visão socialista. Por isso que nesse sentido a paz era muito impossível, porque eles estavam o tempo todo disputando áreas de interesse e de influência. Essa foi a primeira parte do vídeo, confere a segunda parte aí, valeu! Porque eles estavam o tempo todo disputando áreas de interesse e de influência. Essa foi a primeira parte do vídeo, confere a segunda parte aí, valeu! Essa é a segunda parte da revisão sobre Guerra Fria. Beleza, o que significa a expressão cortina de ferro? Ela nada mais é do que uma referência a um embate ideológico político que existiu no continente europeu. Então, existem expressões que são expressões-chave. Primeiro é a questão do leste europeu ou Europa Oriental. Isso se refere a quê? A países, a áreas de influência da União Soviética, enquanto a Europa Ocidental é a Europa capitalista, que tem como maior influência, como maior referência, os Estados Unidos. Então, essa expressão é uma metáfora sobre a influência soviética na região europeia e a separação econômica que existe entre o leste europeu, soviético, socialista, e a Europa capitalista, que seria a Europa ocidental. A cortina de ferro, de fato, não existiu, porém existem fronteiras físicas
que são referência a essa disputa ideológica, essa disputa econômica no continente europeu. A mais famosa delas é o Muro de Berlim. Como vocês podem ver no mapa, o termo Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental também faz referência a essa divisão ideológica, a esse controle da União Soviética que se dá a partir de uma construção de uma fronteira física. De forma objetiva, a construção de uma fronteira, ela é muito mais do que somente a proteção de um território. Ela também significa controle, ela também significa perda de liberdades e no contexto, por exemplo, do Muro de Berlim, significa também perda de vidas e de direitos individuais. Essa foi a segunda parte do vídeo, valeu por escutar até aqui e é isso aí. Ela também significa perda de liberdades e no contexto, por exemplo, do Muro de Berlim, significa também perda de vidas e de direitos individuais. Essa foi a segunda parte do vídeo, valeu por escutar até aqui e é isso aí. Oi pessoas, esse é o nosso terceiro vídeo e nele eu vou falar um pouco sobre a corrida armamentista e a corrida espacial. Primeiramente, eu vou abordar quais são os aspectos da corrida espacial. A corrida espacial nada mais é do que uma busca de superioridade em relação à tecnologia espacial, ou da União Soviética ou dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos buscavam se sobrepor à União Soviética e a União Soviética buscava se sobrepor aos Estados Unidos. Ela tem início no ano de 1957, com o lançamento do primeiro satélite soviético, chamado de Sputnik 1. Beleza, então o programa do Sputnik 1 ele só pode ser projetado, só pode ser concretizado, porque a União Soviética planejou isso por vários anos e ela já tinha uma base científica e tecnológica da construção dos mísseis de longo alcance. Outro passo da União Soviética em relação à corrida espacial é o lançamento do Sputnik 2, porém esse tripulado com a cachorrinha Laika. Essa missão ela não tinha como objetivo o retorno à Terra, então a cachorrinha morreu. Porém, essa informação só foi divulgada após o fim da União Soviética. Também foi um marco muito grande dentro da corrida espacial. Também foi um outro argumento de pressão internacional em relação à disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Então, também foi mais um ponto de pressão para os Estados Unidos. A repercussão do lançamento do satélite artificial da União Soviética foi extremamente negativa para os Estados Unidos e gerou uma pressão muito grande para ele. Nisso, os Estados Unidos ele só consegue enviar e lançar o seu satélite em janeiro de 1958. Então, a NASA é criada em 1958. Durante o período da Guerra Fria, ela foi a organização estatal responsável por desenvolver as tecnologias da corrida espacial, então ela também foi responsável por enviar o homem à Lua. E atualmente ela também é a organização responsável por todas as questões relacionadas à astronomia, à ciência e à tecnologia espacial. Surpreendendo o mundo inteiro, em 1961, a União Soviética envia o cosmonauta Yuri Gagarin ao espaço, pela primeira vez na história da humanidade. Ele tem uma frase que é extremamente famosa e que marcou esse período e também marcou a corrida espacial, que é, abre aspas, a Terra é azul. Como é maravilhosa, incrível. O cosmonauta soviético deixou uma mensagem antes de embarcar para sua missão. Abre aspas, queridos amigos, conhecidos e desconhecidos, meus queridos compatriotas e toda a humanidade. Nos próximos e breves minutos, possivelmente uma nave espacial me levará ao distante espaço sideral do universo. O que posso dizer sobre esses últimos minutos, antes de começar o voo? Toda a minha vida surge diante de mim neste belo momento único. Tudo o que eu fiz e vivi foi para isso. Essa fala também eleva o status da União Soviética, ao se dirigir para a humanidade, ao entrar para a história por levar o homem ao espaço. A missão que levou o homem à Lua tem o nome de Apolo 11, fazendo referência ao deus grego Apolo.
Além disso, o objetivo principal dela era viabilizar o envio de expedições tripuladas para a Lua. Então, os principais pontos da corrida espacial são o lançamento do primeiro satélite artificial pela União Soviética, o lançamento do primeiro satélite tripulado também pela União Soviética, o lançamento do primeiro homem ao espaço também soviético e o lançamento do homem à Lua. E não só o lançamento, mas também o retorno. Qual é o final da corrida espacial? Ele se dá no dia 17 de julho de 1975 com a missão Apollo 18. O que acontece nessa missão? Uma nave norte-americana e uma nave soviética se acoplam na órbita terrestre. Oi pessoas, tudo bem? Esse é o nosso vídeo de revisão do conteúdo do primeiro bimestre de Geografia, que se refere ao conteúdo da Guerra Fria. A corrida armamentista aconteceu durante o período da Guerra Fria e ela é a atualização e o acúmulo e a disputa do poder bélico entre Estados Unidos e União Soviética. Como as duas nações não entraram em conflito direto, as armas e a atualização das tecnologias de fabricação de armas, elas tinham o objetivo de intimidação. Nesse sentido, as duas potências buscavam, por meio desse armamento, de todo esse arsenal, conquistarem novas áreas de influência e conquistarem uma hegemonia a nível global. Justamente por isso, as armas são tão importantes, porque elas servem como um argumento de superioridade